Olá, hoje eu estou aqui para falar de um livro muito interessante, que é o Hábitos Atômicos, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus, do autor James Clear. Bom, esse é um best-seller, né? É um livro bem legal mesmo. Eu acho interessante destacar uma curiosidade do título, Hábitos Atômicos, né? Às vezes, em um primeiro momento, a gente tem a impressão de ser um título, sei lá, meio brega ou sensacionalista. Mas eu achei interessante que a palavra atômicos tem um significado muito preciso nesse título. Na verdade, dois significados. Atômico, ao mesmo tempo que dá o sentido de algo bem pequenininho a nível do átomo, né? Dá a impressão de algo grandioso, bombástico, né? Então, justamente esses dois sentidos da palavra atômico que tornaram essa palavra tão cirúrgica nesse título. Porque a grande questão quando falamos da construção de hábitos, segundo o autor, é que os hábitos não precisam ser coisas ou ações grandiosas. Podem ser pequenas ações diárias, mas que com o tempo somatizam um ganho enorme. E por isso, então, esse efeito atômico também dos hábitos diários, no sentido de ser grandioso no longo prazo. Achei muito interessante essa sacada do título. Agora vamos falar mais do livro em si. Bom, eu li ele no Kindle, se você quiser, eu tenho um vídeo que eu fiz, vou deixar aqui, falando um pouco mais sobre esse dispositivo de leitura. Mas falando do livro do James Clear, é um livro fácil de ler, tá? E na verdade um livro que te prende muito na leitura, porque a todo momento o autor está ilustrando, exemplificando aquilo que ele fala com exemplos e casos reais de pessoas. Então isso é muito legal, deixa a leitura dinâmica e muito interessante. Bom, eu recomendo que quando você for ler este livro, e qualquer outro na verdade, leia antes a introdução e todo aquele conteúdo que antecede os capítulos, porque muitas vezes esse conteúdo é muito rico e no caso desse livro, ter lido a introdução fez toda a diferença, porque ela me permitiu, primeiro, ter um contato com a história de vida do autor, então me senti mais próximo a ele nessa leitura, isso é um efeito muito legal. Enfim, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas o autor tem uma história de vida de superação muito interessante. E é legal também porque eu pude entender então a motivação desse autor para escrever sobre hábitos, né? Para estudar tanto sobre hábitos. Bom, agora falando do conteúdo mesmo do livro, o autor começa falando, explicando para a gente o que são os hábitos, como os hábitos são construídos, como é a ciência por trás dos hábitos. E até fazendo um outro parênteses aqui, eu achei muito legal, porque o autor ele cita outros atores que falam sobre esse mesmo tema de uma forma muito honrada, sabe? Então ele valoriza e faz questão de destacar contribuições de outros autores nessa questão do estudo dos hábitos. Inclusive ele fala umas 2 ou 3 vezes no livro das contribuições do Charles Duhigg, que é o autor do livro O Poder do Hábito, um livro também super famoso a respeito do tema. Então achei o James finíssimo por essa postura. Isso é uma coisa muito legal. Bom, a intenção desse vídeo não é entrar muito no conteúdo do livro, tá? É mais dar uma ideia, dar um panorama geral do que o livro aborda, mas saiba que é um livro com implicações práticas. É um livro, sim, muito curioso de ser lido, você aprende muita coisa na leitura, muita curiosidade a respeito da ciência dos hábitos, mas é um livro que nos convida a colocar em prática os ensinamentos que o autor compartilha. E aí eu acho que esse livro tem muito a oferecer, porque ele é um verdadeiro arsenal de orientações e dicas práticas para que você possa, enfim, reconstruir hábitos, eliminar aqueles que você quer eliminar, construir novos hábitos. E nesse sentido, eu acho que esse livro, então, é muito interessante. Me ajudou muito, particularmente, nessa questão de construção de hábitos. Bom, são vários tópicos que o autor aborda ao longo do livro,
mas eu acho que o grande eixo central pelo qual o livro se estrutura, que o autor chama das 4 leis para a criação dos hábitos. Eu acho que eu não vou citar aqui nesse vídeo quais são essas 4 leis, para deixar aí uma certa curiosidade no ar. Bom, apenas para te dar aí um gostinho do que tem no livro, eu vou citar aqui 2 coisas que me marcaram bastante nessa leitura. A primeira delas é que o autor diz que a construção de um novo hábito ele tem que estar atrelado à sua identidade. Eu achei isso muito legal, porque muitas vezes a gente coloca hábitos como sendo simplesmente metas, né? Ah, eu quero perder 5 quilos até o fim do ano, eu quero ler tantos livros até o fim do ano. Mas isso tudo parece muito frágil e superficial se a gente não consegue atrelar essas metas a uma identidade, a como a gente se enxerga. Então ele fala que um hábito, para ser duradouro, ele tem que ter coerência com a sua identidade, ou a sua identidade atual, ou a identidade que você quer construir. Então legal, você quer ler mais, mas por quê? Não porque, eu quero no final do ano poder dizer que eu li 10 livros, mas porque eu quero fortalecer essa identidade que eu vislumbro para mim de ser uma pessoa leitora, estudiosa, de acumular conhecimento. Isso sim é uma identidade. E aí, tendo essa coerência do hábito que você vai construir com a sua identidade, tem grandes chances de ele ser um hábito que dure no longo prazo. Agora, um outro ponto que eu achei muito legal no livro também, só a título de curiosidade, né, para entregar também um pouco para você aí o que esse livro fala, né, é a ideia que poderia ser resumida naquela frase: feito é melhor que perfeito. Então, quando a gente está tentando construir um hábito, muitas vezes a gente adota essa abordagem 880, né? Então vamos supor que eu esteja querendo construir o hábito de caminhar pelas manhãs. E aí um dia eu acordo e falo: nossa, eu acho que não vai dar tempo hoje porque eu tenho uma reunião mais cedo. Ou então, tá chovendo, é melhor eu deixar para a próxima. E aí, na verdade, o autor fala que a constância é a coisa mais importante nessa construção do hábito, mais importante do que fazer aquilo que a gente espera. Por exemplo, se eu pretendia caminhar 40 minutos, é melhor de qualquer forma eu levantar da cama, mesmo que eu não vá caminhar 40 minutos, colocar meu tênis, abrir a porta, sair e dar uma volta no quarteirão que seja. Se estiver chovendo, talvez eu possa colocar meu tênis, sair, descer e subir a escada do prédio uma vez, que seja por 5 minutos. Não tem problema. É melhor a gente manter o hábito de comparecer, de exercer o hábito, mesmo em situações que a gente não possa exercê-lo da forma como a gente imaginava, mas isso é importantíssimo para a reafirmação da nossa identidade, nesse exemplo, como uma pessoa que pratica exercícios. Então o fato de comparecer, fazer o hábito, mesmo que seja por um curto período de tempo, é importantíssimo, essa questão da consistência. Então isso foi uma virada de chave muito legal para mim. E agora pensando, eu lembrei de mais um ponto que eu acho que seria interessante ser destacado aqui no canal, já que esse é um canal que trata sobretudo sobre arquitetura residencial e questões relacionadas à moradia. Então vamos lá. No livro, o autor fala da importância do ambiente que nos cerca. Eu pretendo fazer um vídeo mais específico, destrinchando melhor essa questão que o autor aborda no livro. Mas só para dar uma pincelada geral, essa é a ideia que o autor traz. O ambiente tem sim um papel importante e formatador desses nossos comportamentos. Então, controlar o ambiente que a gente vive é uma forma, sim, de nos mantermos fiéis aos hábitos que queremos construir. E aí, falando então de nossas residências, que é o local que muitos de nós passamos a maioria do tempo, pensar o impacto que ela, a nossa casa, tem sobre nós e o nosso comportamento, pode ser sim uma questão fundamental. É isso, eu espero que você tenha gostado da resenha. Se gostou, não esquece de deixar um comentário aqui para mim, fala o que você achou. Se você quiser sugerir para mim alguma leitura de livro, para que eu venha aqui fazer uma resenha mais tarde, eu vou gostar muito de ver o seu comentário.
Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Te convido também a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Eu vou deixar aqui agora algumas sugestões de vídeos do meu canal que talvez possam te interessar. É só você escolher um e eu te espero lá. Obrigado por ter ficado comigo até esse ponto do vídeo e até a próxima.